veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão é o teu cajado me consola. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos proporcione um momento abençoado na sua presença. Que aquilo que você está buscando, você possa encontrar no Senhor nessa noite. Amém? Senhor, nós te rendemos graça, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem sido, tem feito e tudo que o Senhor é na nossa vida. Oh, Pai, muito obrigado. E nessa noite nós nos reunimos como filhos, como igreja, para adorar e exaltar o teu santo nome. Oh Deus, estamos aqui como igreja reunidos para termos comunhão, a fim de que a sua presença se manifeste no nosso meio, a fim de que nós sejamos, ó Deus, aperfeiçoados pela tua presença e pela tua palavra. Ó Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse lugar. Assuma a condução desde o momento da música, Pai, ao momento da palavra, ao momento de relacionamento com os nossos irmãos. Que o Senhor tenha liberdade do nosso meio. Leva daqui cativo, tira daqui todo o mal que se levanta contra nós. Tudo que tira a nossa atenção, ó Deus, de entronizarmos o Senhor na nossa mente e no nosso coração. Nós te amamos, amado Espírito Santo. Declaramos a nossa dependência do Senhor e precisamos em tudo de mais ainda da tua presença. Oramos e queremos nessa noite te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já cumprimentou seu vizinho, seu irmão, né? Dá um abraço nele, abençoa ele, fala: meu irmão, quão bom é você estar aqui. Que bênção, que Deus abençoe a sua noite. Amém. E vamos aos cânticos. Ô, irmãos, nós temos o novo grupo musical aqui na igreja, viu? Eu não aguentei não. Quem quer adivinhar o nome do grupo aí? Hein? Quem sabe não pode falar não. Sabe qual que é o grupo? Chama Valsarana. Valsarana. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Eu vou ler um versículo aqui. Está em 1 Crônicas 29, 12. Peraí. 6 a 29. Começa ainda não. Mentira. 29, 11. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. O Senhor, ó Senhor, o reino é teu. E tu governas soberano sobre tudo e todos. As músicas estão no grupo da igreja, para vocês acompanharem. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes
muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Glória a Deus. Eu fiquei, responsável aí, pela nossa escala de separar os louvores. E eu tive 2 semanas para separar. Eu estava conversando com eles aqui. E eu não estava conseguindo separar músicas, E eu falei, gente, o que eu vou fazer e tal? Porque eu estava passando por uma situação que eu acho que todo mundo já passou, e que é aquele momento em que você ora, você ouve, as pregações, você lê a Bíblia, mas parece que as coisas não conectam, sabe? Parece que você está falando, mas Deus não está respondendo. E essa fase da vida ela é muito complicada, assim, Acho que todo cristão já passou por isso, de você não ter uma resposta de Deus. E isso é muito difícil, porque é muito pior você não receber uma resposta do que você receber uma resposta contrária daquilo que você espera, porque não deixa de ser uma resposta, não deixa de ser uma comunicação. E quando você não tem uma resposta, isso é ruim. A gente fica muito angustiado, a gente fica triste, porque parece que você está sozinho, assim, E aí, eu pensando, eu falei assim, Deus, então, nesse momento, que a gente não tem uma resposta para aquilo que a gente está orando, que a gente está buscando, a única coisa que a gente tem que se firmar é no que Deus é. E a gente sabe o que Deus é porque está na Bíblia. Então, o que eu li aqui agora em Crônicas, falando que Ele era soberano, que Ele é Deus, que Ele é eterno. Então, as músicas foram todas mais voltadas para essa adoração mesmo. Então, assim, que vocês também possam adorar a Deus, dessa maneira, que Ele possa receber mesmo a adoração de vocês aí, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor, vamos permanecer confiantes no Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Ali-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Vamos voltar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes,
assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Aleluias. Glória a Deus. Pelos... Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda Arma contra nós perecerá. o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir A terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma Arma contra nós perecerá. o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler mais um salmo aqui. Peraí, cadê salmo? Salmos 147, 5. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. Glória a Deus, grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias. Amém. Prontinho. A última. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia rapidamente aí em Malaquias 3:10. Amém? A gente já conhece esse texto, né? Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Queridos, a gente vê sempre esse texto, né? Como Deus
aquele Deus bravo, cruel. Se você não der o dízimo, né, ele vai acabar com sua raça, né? Mas, irmãos, quando a Bíblia diz, traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, tem muitas pessoas que vão dizer unicamente assim, a gente tem que manter a cadeira, o aluguel, o telefone, toda a estrutura da obra. Faz parte, sim ou não? Amém, faz parte. Mas, irmãos, quando a gente contextualmente vai falar nesse tempo aqui, tudo que era trazido no templo e guardado na casa do tesouro, ele tinha um objetivo, que era promover justiça sobre o povo de Deus. Todo o povo de Deus, que era Israel de Deus, que tinha necessidade, era suprido pelo templo. Era suprido por aquilo que era depositado pelos irmãos no templo do Senhor. Então não era simplesmente só manter o templo, parte dos levitas e sacerdotes, mas era promover a justiça sobre o povo de Deus, sobre a cidade de Deus, sobre o Israel de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, como eu sempre ensino para vocês, a gente precisa preparar para o Senhor a nossa oferta. Mas uma coisa que a gente nunca pode deixar de entender e praticar é a justiça de Deus. Nós, como igreja, somos promotores da justiça do Senhor. Se há necessidade, a igreja precisa promover justiça na necessidade. A igreja, ela é o agente de milagres de Deus na vida daquele que precisa. E a igreja, sim, é uma porta de abençoar a quem? A Israel. Quem é Israel? Diga, eu sou Israel. De abençoar quem? O povo de Deus, a cidade de Deus. É por isso que a igreja levanta pastores, missionários, para quê? Para abençoar as nações. É por isso que nós nos organizamos, precisamos do dinheiro, é para isso. É para que haja justiça e equidade em quê? Na obra de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Então que nós, quando formos dizimar, ofertar, nós tenhamos na nossa mente ajudar, abençoar uma pessoa, que nós somos promotores de justiça do Senhor. Que nós não juntamos tesouros aqui, irmãos, amém? Tudo passa, um dia você tem um lugar, outro dia você não tem, um dia você tem dinheiro, no outro você não tem. Mas aonde é que nós vamos ajuntar o nosso tesouro? É na eternidade. Porque lá a prata e o ouro não vão ser roubados e lá nada vai corroer. Porque tudo que nós promovermos da maneira correta para o Senhor, nós seremos recompensados por Ele e unicamente por Ele. Amém? Então você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode depositar aqui. Você que já fez na conta da igreja, enquanto eu oro e te abençoo. Amém? Senhor, obrigado por cada dízimo, por cada oferta, por cada pessoa, Pai, que tem abençoado especificamente essa obra aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nunca tem faltado. O Senhor é um Deus justo e fiel. E nós queremos te agradecer por cada um. Oramos, Senhor, para que o Senhor abra as portas de emprego necessárias, para que o Senhor traga provisão, justiça e equidade no meio do teu povo, no meio da tua nação, do teu Israel, que é a tua igreja, Senhor. Nós pedimos a tua bênção nessa noite, que o Senhor possa continuar derramando, Senhor, até 100 vezes mais daquele que tem semeado e aquele que não tem condições, que o Senhor possa prover a condição. Sabemos que não é sobre a quantidade, mas é a forma com que nós abençoamos, Pai. Então sonda os nossos corações e veja a intenção que está dentro de nós. Oramos e te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. não Há há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez
o teu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? Quero chamar as crianças aqui na frente, por favor. Vamos abençoar os nossos pequeninos. No final. Cadê as crianças? Amém? Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar as nossas crianças. Irmãos, eu aprendi isso, que a criança ela não é um problema na nossa vida. A criança é uma bênção na nossa vida. E a criança, ela é o futuro e ela vai ser o reflexo dos pais. Então nós temos que zelar, porque eles são as nossas flechas que vão levar adiante o amor do Senhor. Então eles merecem o melhor que nós podemos dar. Amém? Então vamos orar e abençoar as nossas crianças. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada criança da nossa igreja. Ó Pai, queremos nessa noite pedir que o Senhor possa abençoar cada criança. Ó Deus, que o Senhor guarde o coração delas desse mundo perverso. Pai, de tanta coisa confusa e errada que tem sido ensinada aí. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa guardar cada criança aqui. Pai, que nessa noite elas sejam ministradas com muito amor por cada pessoa que tem cuidado delas, ó Deus. Capacita cada professora, cada uma que se dispõe. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas crianças, o nosso ministério infantil, Senhor. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu subir aqui, que estava configurado para a Ana Débora aqui. Ó, falei no microfone, não pode não, né? Isso é bullying? Não, não é não. Não é não. Não é não. É amor. É amor de amigo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom, né, rever todos vocês. Depois de uma semana de folga, uma turma viajou, né? Essa semana nós vamos ter o conselho da Inquisição, né, pastor Valdemir? Já recebi umas denúncias a respeito de posturas da viagem, assim, umas coisinhas assim. Então nós vamos ter a Inquisição essa semana, né? Para punir, né? Puxar as orelhas, né, pastor Valdemir? Pastor Valdemir foi eleito o presidente da Inquisição. Amém? Que bênção. Fiquei só na vontade, viu, gente? Eu paguei e não fui. Ô, glória. Tá bom, né? Faz parte. Amém. Irmãos, glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 8. Eu estava essa semana, esses dias breves agora, pensando, meditando, e esse texto falou bastante no meu coração. Então eu queria que nós pudéssemos meditar Provérbios no capítulo 8. Val. Amém? Todos encontraram aí? Provérbios 8. Amém ou misericórdia? Amém. Irmãos, Provérbios capítulo 8 vai nos dizer assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, estendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, e os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a
verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta e nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Acertai o meu ensino e não a prata, aceitai, o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Se deseja, nada se pode comparar a ela. Amém? Ele vai dizer no 12, vamos seguir mais um pouquinho. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. E minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízos da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhes enchem os tesouros. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é bússola para o nosso caminho. E nós queremos pedir que o Senhor, amado Espírito Santo, possa nos instruir naquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que é a sua verdade, que é o estabelecimento do teu reino. Fala conosco, muda a nossa mentalidade. Nos dê um caminho claro, Senhor, para que nós possamos cumprir a sua vontade, para que nós venhamos a transformar o nosso caráter e as nossas prioridades sempre apontadas para o teu reino. Nos ilumina nessa noite, nos abençoe, Pai, como filhos, como igrejas, como pessoas que dependem do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Provérbios, quem escreveu o livro de Provérbios? Hein? Salomão e mais uns caras, né? Tem gente que fala assim, foi Salomão só que escreveu, né? Eu fui pesquisar, todo mundo sempre falou comigo assim a vida inteira. Quem escreveu o provérbio? Salomão. Mas é Salomão e mais um punhadinho de gente. E eu fiquei curioso para saber quem escreveu especificamente o capítulo 8 e eu não descobri. Pesquisei e não descobri. Ainda é uma incógnita, pode ter sido o próprio Salomão. E o capítulo 8, ele vai nos falar a respeito da sabedoria, não é? Quem aqui tem sabedoria? Você pode dizer assim para mim, nem sempre, né? Mas a gente precisa ter sabedoria. Então, por que você não levantou a mão? Eu fiz assim. Fez assim, né? Ele vai dizer, irmãos, eles vão numerar aí para separar para a gente, né? Dizer a excelência da sabedoria. E ele vai abrir dizendo assim, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Aqui o autor, ele vai personificar a sabedoria como se a sabedoria tivesse uma vontade própria. Ele está dizendo que a sabedoria clama. Há um ditado que a gente ouve, né, que o conhecimento é humano e a sabedoria divina vem de Deus, né? E aqui está dizendo que a sabedoria, ela está clamando, não é? Ela está clamando para que com entendimento possa ser ouvir a sua voz. Aqui no texto que a gente leu, a gente vai ter duas definições, sabedoria e conhecimento. É importante a gente entender o que é conhecimento. Conhecimento, eu fui no dicionário e diz, é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. Ou seja, o conhecimento eu adquiro com o quê? Com experiência. Trabalhando, né? Eu estou lá em casa lá fazendo telhado. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. Né? O pedreiro vai cavucar lá no canto, eu fico do lado dele assim, falo, o que você está fazendo? Parece até um espião, né? Ele está quebrando. Fala, por que você está quebrando assim? Por que você bate assim e não bate assim? Então eu fico aprendendo. Eu estou adquirindo conhecimento, não é? Que é um ato meu, né? Eu estou aprendendo por meio de uma experiência. Esse é o conhecimento. Agora, uma das bases de sabedoria é base para tomar boas decisões. Conhecimento extenso e profundo. Pessoa altamente instruída. Forma de como utilizamos o conhecimento.
Ou seja, a gente precisa ter duas separações aqui. Precisamos entender uma coisa: o conhecimento a gente adquire, não é? De forma a aprender. A sabedoria, a gente tem que saber como usar a sabedoria. O momento de falar, o momento de e ele disse assim: nós temos que aprender o momento e a forma de como a gente deve falar. O que é isso? Sabedoria. É você ter uma maneira sábia de se portar, uma maneira que vai ser efetiva. Entendeu? Você pode falar a mesma coisa de diversas formas. Talvez uma mais sábia e a outra não. Então, a sabedoria, ela clama pelo quê? Para que as pessoas tenham o quê? Não é? Essa questão, esse raciocínio com base em quê? Na sua experiência. Para que a gente tenha o quê? Um melhor desenrolar das situações. E o autor vai colocar isso aqui. No verso 2 ele vai dizer que no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Ou seja, aqui ele está colocando e está dizendo o seguinte, que a sabedoria, ela tem que estar em todo lugar, em todos os momentos. Sabe? E por que aqui, especificamente, o autor coloca como se ela tivesse vida? Ou como se a própria sabedoria falasse? Porque ele está remetendo a Deus. Ele está remetendo à vontade de Deus. A forma como Deus quer que seja vivido, como quer que seja feito. Não é? Ou seja, o conhecimento a gente pode correr atrás, a gente faz o que quiser. Mas a plena sabedoria a gente só vai receber do Senhor. Você já viu aquela situação na sua vida que você está lutando, que você luta, que você faz, você desenrola um tanto de coisa, mas não dá um bom desfecho? Aí você vai orar, você fala, Senhor, está nas suas mãos. Você continua e do nada vem aquela, pum, né? aquele estalo e a forma de resolver, nem você achava que você dava conta. Às vezes o Senhor te segurou de falar, de morder alguém, né? De sair latindo. Você ficou quieto e Deus trabalhou na situação. Né? Isso é sabedoria. Eu falo que a arma mais mortal que a gente tem, vocês sabem qual que é a arma mais mortal? Quem sabe? Hein? É o silêncio. O silêncio é a arma mais mortal. Eu lembro quando eu queria brigar com a Dani e discutir, a gente batia uma boca lá, e eu ficava latindo. E ela ficava assim. Uhum. Fala, menina. Uhum. Aquilo me dava um ódio. Me dava um trem ruim dentro de mim. Parecia que ela estava me atacando, entendeu? Ela conseguia me afetar mais calada do que falando, né? Mas é o quê? Sabedoria, porque você cala até que a situação apazigua, até que a questão ela vai andar, até que a questão vai ser resolvida com sabedoria, com paz, com calma. E ele está dizendo, isso tem que estar em todos os lugares, tem que estar em todos os momentos, né? E ele diz assim, que ela está clamando no verso 4, a vós outros homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos do homem. Quem são os filhos do homem? Aqui está remetendo ao quê? Aqui Jesus não tinha vindo, né? Mas está remetendo à crucificação. Os filhos. É dirigido aos filhos. Então, irmãos, a nossa postura como homens e mulheres de Deus, nós temos que deixar de sermos precipitados e buscar de Deus mais paciência. Sermos mais sábios para fazer e tomar as decisões da nossa vida. Não tomar as decisões no impulso, no momento do calor. Não é? Às vezes nós somos ansiosos. Tem alguém aqui que é ansioso além de mim? Né? A pior decisão que a gente toma, a pior forma de intervenção é na ansiedade. Porque na ansiedade a gente quer resolver, a gente corre, a gente faz e a gente não pensa. Não é? A gente não para refletir. E olha como é que é interessante, quando a gente para refletir, a gente pensa no que é certo, a gente pensa no que é errado, a gente pensa no que vai acontecer, o que pode acontecer, não é? Isso é o quê? Sabedoria. Eu tenho talvez o conhecimento para fazer uma coisa, mas talvez não é a melhor forma. Então eu uso o meu conhecimento com muita paciência e sabedoria, né? E vou ter uma situação pacificada. Irmãos, nós não temos tido paciência de buscar a Deus. A igreja, os cristãos hoje não têm tido paciência de parar e de ouvir a Deus e dizer, Senhor, como eu vou guiar a situação? Isso é o quê? Sabedoria. Todas as vezes que nós paramos a nossa vida e nos dirigimos ao Senhor, Ele opera no nosso meio. Amém? Sempre, irmãos.
Todas as vezes que você se achega a Deus e fala, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu quero isso e eu quero aquilo. Deus, ele pode não falar com você na hora ou ele pode demorar bastante a falar. Mas quando Deus te direcionar, vai ser a melhor maneira que ele tem para a sua vida. E isso é sabedoria. Nós precisamos ser homens e mulheres sábios. Em meio a uma nação totalmente perdida. Perdida de valores, perdida de costumes, onde o cristianismo se misturou com tudo. Onde hoje tudo pode, na igreja tudo pode. Sabe, irmãos? E nós temos que combater com a palavra, na palavra, os desvios que a igreja tem cometido em nome de um Jesus que ama tudo. Jesus ama todo mundo, sim ou não? Mas ele não compactua com tudo. Ele não aceita tudo. Deus não aceita tudo. Deus mudou, irmão, sim ou não? Não. Eu conversava isso com a Dani. Né? Eu creio que é de Deus, eu posso falar isso com vocês. Eu tive um sonho essa noite. Eu sou difícil de sonhar. E não significa também que eu sonho que ele vai dar em nada. E dar em alguma coisa, né? Porque tem gente que fala, sonhou, ai meu Deus, ó, sonhei que você morreu. O cara fica louco, né? Então, eu tive um sonho que tinha uma autoridade muito grande. E eu cheguei para ele e falei assim, essa situação está assim porque você deixou. Porque você tratou com determinadas pessoas da forma como não devia ser tratado. Você abriu mão, você brincou e falei muito, né? Vou até tentar achar aqui. E aí, irmãos, eu fiquei assim, o sonho foi muito forte, eu vi muita miséria, mas tudo isso estava acontecendo pela postura dessa pessoa que não soube tratar a situação. Então, eu acordei e fiquei pensativo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E fiquei muito realmente pensativo. E aí, queridos, eu falei, com essa pessoa que eu dialogava muito forte com ele, eu dizia, olha, essa situação toda está assim por causa de você. Você tratou com pessoas que não tinham entendimento da forma como se elas tivessem. Você tratou o corrupto como ele não merece ser tratado. E é por isso eles aproveitaram. E aí, irmãos, quando eu acordo, estou pensando sozinho no meu devocional pela manhã, um amigo meu publica uma palavra que está no Salmo 18, verso 25 e 26. Olha o que diz o Salmo 18, 25 e 26. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Pastor, eu tenho que tratar todo mundo bem? Sim ou não? Sim. Eu tenho que amar todo mundo? Sim ou não? Sim. Mas eu tenho que compactuar com o corrupto? Eu tenho que compactuar com o assassino? Então, irmãos, precisamos diferenciar o amor de Deus, o propósito de Deus, as coisas que Deus quer que façamos, ok? Daquilo que é errado. Porque aquilo que é errado tem que ser tratado como é errado. Sabe? E tem pessoas que usam a nossa bondade, que usam uma capa do amor de Jesus para querer criar um manto de iniquidade. Isso entra dentro da igreja. E isso é falta de sabedoria. Por quê? Porque não lemos a palavra. Porque não buscamos o conhecimento. Porque o próprio texto está dizendo, o próprio texto está nos remetendo aqui, com o perverso seja inflexível. Por quê, queridos? Porque o perverso não tem atos de justiça. Porque o perverso não teme a Deus. Porque o perverso não ama a Deus. Então ele não tem que ser tratado como o tchutchuquinha de Jesus. Ele é perverso. E o perverso tem que ser tratado como perverso. Ele tem que receber a oportunidade de redenção, sim ou não? Ele já recebeu do Senhor. Ele tem que ser amado e ajudado. Mas se ele não quiser, você tem que deixar ele de lado. Você tem que mostrar para ele que ele colhe fruto daquilo que ele mesmo semeou. Para o perverso seja inflexível. Ou seja, não se molde para ele. Você não pode virar o evangelho que você crê, o Deus que você ama. Quem é que ama a Deus? Quem é que ama Jesus? Você não pode, em prol de algo que é um interesse seu, mudar o seu caráter ou aquilo que Deus te deu de valor e de princípio em prol do perverso. Vocês estão me entendendo? Não é uma questão de não estar perto ou de não ajudar. É de você mudar o seu caráter para adaptar uma situação que não é correta. Ah, não, mas não tem nada a ver. É o famoso não tem nada a ver. E isso não faz parte da sabedoria. Porque o autor está dizendo que ela tem que estar em todos os lugares, queridos, em todos os momentos. Amém? Diga isso. Eu preciso
buscar a sabedoria em todos os momentos. Eu preciso me controlar, eu preciso analisar as situações, irmãos. Eu estou com um pedreiro, né? E aí uma bênção lá. E aí ele, sexta-feira, chegou para mim e disse assim, eu falei com ele, olha, faça o finalzinho aí, volte à tarde para a gente trabalhar junto, que nós vamos fazer isso e isso aqui. Ele não voltou. Eu já paguei ele até a mais e tal, mas eu não ligo, eu estou pagando, eu sei que ele precisa também, às vezes atrasou o serviço. E aí ele chegou 8 horas da noite lá, né, olhou para mim assim, já estava carimbado. Ele tinha tomado o boteco inteiro. Aí ele virou para mim e falou, tudo bem? Eu falei, estou te esperando, ó, desde 1h30 da tarde. Ó. Está bem de horário, hein? Chegou 8h30, né? Tem um dinheirinho que eu estava lá em casa, chegou visita, eu falei, mentiroso, você é mentiroso. Você não estava em casa, eu liguei para o seu filho 6h30, ele disse que você estava na rua, que você nem apareceu lá. Olha, eu estava. Eu falei, não estava. Tem um dinheirinho? Eu falei, não tem dinheirinho. Amanhã você passa aqui. Ai, você foi muito duro? Não. É a verdade. Nós temos que agir, irmãos, com as situações conforme aquilo que está acontecendo. Tem pecado, o pecado precisa ser combatido no meio da igreja. E o pecado precisa ser removido do meio do povo de Deus, porque uma laranja podre apodrece todo o cesto. Entendam isso. Uma pessoa no pecado no meio de nós aflige todo um corpo. Nós somos um corpo, amém? Um aqui é mão, um é a cabeça. A cabeça não, ninguém, só Jesus, né? Um é o pescoço. E se um tiver machucado, um tiver podre, afeta o corpo inteiro. E não é uma questão de amor, é uma questão de consciência que nós devemos ter. Nós devemos ser sábios e entender que o não pecar, o não praticar a iniquidade é uma coisa necessária no meio do povo de Deus e da sua igreja. E isso é sabedoria. É chegar diante de Deus e perguntar, Senhor, qual é o próximo passo que eu dou, aonde eu vou? Senhor, a forma como eu tenho me portado tem te agradado? As escolhas que eu tenho feito tem te agradado? É isso que o Senhor quer. E é isso que Ele está dizendo aqui. Em todos os lugares a sabedoria tem que aparecer. Em todos os momentos ela precisa aparecer. Porque no verso 7, ele diz assim, ouvi, pois eu falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Irmãos, a sua postura no dia a dia como crente. Estava vendo o Felipe Valadão, né, o marido da Mariana Valadão. Ele estava pregando anteontem, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu já estou cansado do povo chegar para mim e falar assim, posso escutar música mundana? Eu não posso, eu posso dançar, eu posso beber vinho. Ele falou, chega, eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ouvir essas coisas. Chega, tem que ter maturidade. Você vai pegar a Anitta e vai cantar dentro da sua casa para o seu bebezinho, para o seu filho? Você vai pegar o funk mais pornográfico e vai ficar cantando dentro da sua casa? Porque aqui ele está dizendo, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Então você pega a música do ímpio lá demoniado e canta na sua casa, você está cantando a justiça de Deus? Pastor, você é muito radical. Não, vai falar com quem escreveu a Bíblia, não é comigo não. Véio. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que obedecer. A minha boca professa. Irmãos, presta atenção, aquilo que você fala tem poder. A palavra é uma profecia. E a igreja precisa entender isso, ora bolas. Precisa entender que tem poder naquilo que eu faço. Tem poder naquilo que eu canto. Né? Eu vou cantar lá a música sertaneja. Hoje eu vou para traição. Hoje eu caio no forró. Hoje eu vou trair todo mundo. Isso é coisa de crente. Você quer trair? Você quer cair na iniquidade? Então por que você está cantando? Isso é muito radical. Não, é fé. E a fé, ela não negocia para adaptar o evangelho para ninguém. É por isso que a própria palavra vai dizer que a porta é o quê? É estreita. O caminho é estreitinho. Não é fácil, mas é possível. Porque tem que ter sabedoria. Você come veneno? Você come cocô? Então por que você come porcaria que eles cantam para você cantar? Você está comendo. Você está ingerindo isso na sua alma. Você está afligindo seu espírito. Faça um teste. Faça um teste aí. Passa 2 semanas adorando a Deus
com músicas abençoadas, com louvores abençoados, com cânticos abençoados, e fica 2 semanas escutando a Anitta e Mr. Catra e Mr. Capê todo dia. Não lê Bíblia, não lê nada, não escuta nada de Deus. Depois você me conta como é que você vai estar. Faz um teste. Faz um teste. Não é radicalismo. É o que Deus quer. Ofni e Finéias, né, carregando a arca. O que aconteceu? Né? Morreram. Porque Deus quer pessoas e coisas santas. É difícil? É. Vou parafrasear o Gilvan toda quarta-feira. Pô, é difícil, né? É difícil. É difícil. Viver o evangelho é difícil, mas é recompensador. Sabe? Antigamente, se você entrasse na casa do pai e da mãe sem pedir bênção, você saía sem 2 dentes, né? É a lei, no mínimo, né, Haroldo? É a lei. Era a lei, era o que era estabelecido. E por que a gente não obedece a Deus? Porque a gente não vê? Sabe, queridos, a questão que ele está colocando da sabedoria é que a minha boca proclamará a verdade. O que é a verdade? É a verdade de Deus. São as coisas santas do Senhor. O meu coração tem que ser puro, a minha boca tem que ser pura, a minha mente tem que ser pura. Ai, pastor, mas eu não consigo. Ora, eu também não consigo. E é por isso que o Espírito Santo ficou para nos ajudar nas nossas fraquezas. E a Bíblia diz que quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque quando eu reconheço que eu sou fraco, a mão do Senhor que me levanta. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, de fato, entender que a igreja precisa ter uma postura diante da sociedade, diante do povo, para que eles enxerguem quem? Jesus. Eles não têm que enxergar o pastor abençoado, o cantor abençoado. Eles têm que enxergar o Deus que mudou o caráter de um povo e que é um povo que é exemplo para a sociedade. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? E ele está dizendo, são justas todas as palavras da minha boca. Quais as palavras? Todas. O filho quebra um negócio e fala, ô amaldiçoado, demônio, diabo do meu ódio. Não, senhor, não fala isso não. Olha o que você está falando a respeito de uma criança. Você está com a sua boca proferindo palavras de maldição contra a criança. Você está profetizando uma maldição sobre a vida dela. Sendo que a Bíblia está dizendo que tem que ser justa todas as palavras da minha boca e nela não há coisa torta nem perversa. Isso é sabedoria, irmãos. É a gente parar e pensar todos os dias como tem sido a minha conduta e a minha postura. Eu já contei para vocês que eu trabalhei em banco aqui. O banco é o ambiente de Deus, aquele lugar. Né? E o pessoal, comigo, quando eu chegava na rodinha, eu era o que a gente chamava no futebol de rua, espanta-bolinho, né? Que a gente dava um bico na bola, saía todo mundo correndo, né? Eu chegava, todo mundo saía e falava, vamos lá, porque o Marco não gosta dessas conversas, não. Você acha que eu achava que era bullying? Eu achava que era bom. Porque já sabia quem eu era. Já sabe qual é o meu caráter, já sabe o que eu vou falar, já sabe como que vai mexer comigo. Eu achava que era bom, não é bullying, não. Eu quero, sim, é que saibam que eu não gosto dessas coisas. Sabe, irmãos? E a sociedade está tentando adaptar tudo isso para criar um novo evangelho. Traindo tudo aquilo que a palavra nos diz que é correto. Aceitando todo tipo de postura pecaminosa no meio do povo de Deus. Gente de igreja que canta na igreja, indo em casamento homossexual, fazendo casamento homossexual, fazendo tanto de coisa. Ah, pastor, você é homofóbico? Não, eu vou com a palavra. Não, mas é falta de amor. Não, não é falta de amor. Não é. Cada um pode optar o caminho que quer. E é parte da sabedoria você pegar a Bíblia, irmãos, ler a Bíblia e dizer, eu não quero viver isso aqui, eu estou fora. Eu estou fora, eu não quero. Jesus é homofóbico, Deus é homofóbico, eu não quero. Paciência, pega e saia. Faça igual Raul Gil, pega seu banquinho e saia de mansinho. Com Deus, tchau. Você tem opção. Mas se ficar, tem que ser direito. Se ficar, tem que ser santo. Se ficar, tem que ser separado. É por isso que a Bíblia diz que a nação santa, raça eleita, povo escolhido do Senhor, é do jeito dele. Se ficar no bolinho da igreja, tem que ser do jeito que Deus quis. E como o povo de Deus não é um povo mais seletivo e radical, o evangelho tem se esfriado.
Por isso que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Porque a gente está olhando o princípio e o que está acontecendo com o ímpio e está tentando implementar dentro da igreja. A gente está aceitando a morte, o assassinato, o roubo, a corrupção dentro da igreja e está querendo moldar a nossa vida. É por isso que as coisas não andam. É por isso que Deus, você vai falar assim, poxa, tem época que Deus manifestava mais as coisas, sim ou não? Eu estava falando com a Dani hoje, nos anos 2000 até 2008, a manifestação da presença de Deus era uma coisa impressionante. Os congressos davam 5, 6 mil pessoas, a Lagoinha lá fechava ali aquele bairro inteiro, que era Santa Geração, pastor Antônio Cirilo trancava, porque todo mundo sedento, nós vivemos um avivamento do Senhor, uma sede por algo novo, e Deus deu, e Deus derramou. Eu nasci naquela época, eu jogando videogame, cara, vendo DVD de música, eu começava a chorar, eu caí em prantos. Eu converti sozinho no meu quarto. Eu fui batizado no Espírito de Deus sozinho no meu quarto à noite, sozinho. Nenhum pastor orou por mim, ninguém fez nada por mim, era eu e Deus. Eu conheci o Senhor sozinho, mas era um tempo de sede, era um movimento. Todo mundo só queria Deus, todo mundo queria ir para a igreja, todo mundo queria conhecer mais a Deus, todo mundo queria saber que Deus é esse. Aonde isso foi parar? Aonde isso foi parar? A gente negociou com o pecado, a gente negociou com a injustiça, a gente deixou a sujeira entrar, e essas coisas se perderam, a presença se foi. A gente acostumou a viver sem Deus, a gente acostumou a fazer a obra de Deus sem Deus. Mas a obra é dele, a palavra é dele. Aí a gente entrou na depressão, a depressão pegou a igreja. Pegou a gente, sacudiu a gente, desgraçou com a vida da gente, porque a gente negociou, porque a gente foi bonzinho demais, porque a gente aceitou qualquer coisa. Não, cara, Deus é santo, é separado. Deus não mistura com iniquidade. E parte da sabedoria de Deus é isso, é a gente tomar decisões e nos separar ou não. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir. Cara, quem ouve a voz de Deus, quem tem uma experiência com Deus, não consegue viver mais sem Ele. Não vive mais. Você perde a sua vida, você perde a graça de viver. Você perde o sentido, não tem carro que te satisfaz, não tem dinheiro que te satisfaz, não tem nada. Você perde o sentido de tudo. Sabe? Outro dia eu estou todo empolgado, eu vou comprar um carro novo, e aquela empolgação e tal. Aí quando eu começo a olhar ao meu redor, quando eu começo a olhar as coisas, os planos, os projetos de Deus, as coisas para acontecer, eu falo, que bobagem, eu tenho um carro para andar. Idiotice, a gente se deixa levar tão fácil por distrações, por coisas que nunca edificam. A gente tem tanto e ainda quer mais, né? Lá em casa a Dani trabalhava, eu trabalhava, aí ela parou de trabalhar para cuidar do Pedro e pergunta se faltou alguma coisa. Nunca faltou. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua necessidade, não com o seu luxo. Eu posso ter luxo? Pode, se Deus te abençoar, te der uma mansão. Eu falei com a Dani hoje ou ontem, né? Se eu ganhar R$1 milhão, aí você pensa, eu vou comprar um lote num condomínio fechado, vou fazer uma casa, vou comprar 2 carros, um cachorro. Aí quando você para, você fala, tá, pra quê? Pra quê? Eu já tenho onde morar, eu já tenho onde dormir, eu já tenho o que comer, eu já tenho um carro para andar, pra quê uma mansão? O que eu vou fazer com isso? Porque os nossos conceitos se perderam. E ele continua dizendo, todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aquilo que nós professamos, ele está dizendo que são coisas retas para quem entende. Quando você é sábio e professa as coisas da sabedoria, vai acontecer isso. As coisas retas, eles vão entender e vão adquirir o quê? Sabedoria e conhecimento. Vão ser impactados pela sua história, pela sua profissão de fé, por aquilo que você vive. A gente precisa começar a pensar a respeito. E ele clama e faz um outro clamor aqui. Ele está dizendo assim, aceitai o meu ensino. A sabedoria está clamando, ela diz assim no verso 10, aceitai o meu ensino. Ele está dizendo assim, a igreja, aceitem o meu ensino. Por quê? Porque a prata e o conhecimento
Porque ele está dizendo, aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Ele está dizendo, a sabedoria é muito superior a qualquer bem que você possa adquirir, a qualquer coisa que você possa ter. Ele está dizendo, aceitem isso, não é? Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que deseja, nada se pode comprar com ela. Ou seja, a sabedoria é melhor do que qualquer patrimônio. É melhor do que qualquer coisa. Por quê? Porque ela alinha com o Senhor. Porque ela alinha com o coração de Deus. Porque ela te guia, como eu li no início aqui, ela é uma base para tomar boas decisões. Ela é uma base para te guiar a caminhos corretos. É por isso que o Pedro, né, leu aqui no Salmo 23, né, no início, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é o quê? Sabedoria de Davi. Davi está dizendo, ele é o meu pastor. Então, se ele é meu pai. Então, ele cuida de mim. Então, ele vai me deixar descansar e depois ele me envia. Sabedoria. Saber que quem trabalha é o Senhor e não a gente. Por isso que a Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam. O ato, irmãos, de esperar é sabedoria. Né? Quem gosta de sair no meio da tempestade? Ninguém, né? Aí você espera ela passar, as coisas apaziguam, né? Esses dias eu estou lá em casa, a Dani viajou, o pedreiro fez um muro de 8 metros e não amarrou o muro. Previsão do tempo de vento de 35 km por hora. Eu falei, vai cair a parede. Começou a chover, começou a ventania, eu estou lá em cima, eu estou igual Pedro no barco, os discípulos lá, eu andando, eu tampando o buraco para a água não descer, e eu orando, eu chorando, Senhor, segura essa parede, não deixa o vento vir não, né? E tal, e eu fiquei tribuladíssimo. Tribuladíssimo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, de que vai adiantar você ficar lá em cima correndo, botando a mão, tampando, você vai cair, vai cair. Acalma seu coração. Descansa. Irmãos, deu 5 minutos, foi aquela chuva, né? E parou. Aí eu falei, fiquei nervoso à toa, né? Porque às vezes nos falta sabedoria. Às vezes nos falta controle, até mesmo fé, para entender que a gente precisa parar, pensar, refletir, para a gente aplicar o melhor. Amém? Ele continua dizendo assim, no verso 12, a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Olha que bênção. A pessoa que busca a sabedoria e que é sábia, está dizendo, ela habita com a prudência e dispõe o conhecimento e conselhos. Ou seja, quando você, não é, busca o Senhor, a sabedoria do Senhor, Ele vai te dar conhecimento e vai te aconselhar. Pai, que caminho eu vou seguir? Não é? Jesus vira para os discípulos e fala, quem vai suportar essa palavra? Jesus falou, pode ir, vai com Deus, né? Aí Pedro fala, nós vamos para onde? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Então é isso que ele está dizendo, né? Eu a sabedoria, não é? Habito com a prudência e disponho os conhecimentos e conselhos. E aí ele vai dar um outro. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, como é que eu aborreço o mal? Eu resisto à má conduta. Eu resisto ao que é errado. E se você andar um pouquinho mais para frente, no capítulo 9, no verso 10, vai nos dizer assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Olha que maravilhoso. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu temo a Deus. Amém? Você teme a Deus? Então eu temo a Deus. É o início para que eu adquira a sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então eu preciso me tornar uma pessoa prudente. Uma pessoa sábia é prudente. Então, queridos, uma coisa está totalmente ligada na outra. Ele continua dizendo, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu aborreço. Ou seja, Deus aborrece tudo que é errado. E como é que eu aborreço? Partindo para cima, xingando, atacando? Não, fica quieto. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele... Tem gente que está orando, Deus, tira o diabo de mim. Deus, cuidado para você não cair, né? Deus, tira o diabo da minha casa. Não, não precisa disso. Não precisa disso. Santifique a sua vida e o diabo foge de você.
Vocês estão entendendo? Tem muito mito envolvido na questão. Que tem coisa errada que você tem que orar, fala, sai daqui, capeta, tem. Some daqui, desaparece, vai embora. Acabou. Agora, resista ao diabo. Resista ao que é corrupto. Eu já brinquei aqui, né, e citei aqui o meu falecido pai, né? Ficava xingando, esses políticos safados e tal, mas ele só negava imposto de renda. Que legal, né? O cara fala que o presidente é vagabundo, que o congressista é vagabundo e paga um cara para sonegar imposto de renda. Que honestidade, né? Que carapuça bonita, né? Mas nós somos assim. A gente olha o errado do outro e não olha aquilo que está errado na gente. Não é? É a trave do olho. Não é? Ou seja, resista ao que é errado e a sua santificação vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. A sua determinação em buscar ao Senhor e a resistir, você já aborrece o mal. Porque aquela pessoa vai chegar para você, vai tentar te corromper, ela vai tentar enfiar você numa situação difícil, ela vai fazer o que for, mas você não vai ceder. Amém? Diga, eu não vou ceder ao mal. Eu não vou ceder ao mal. Amém? Ele diz assim, o meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Ele está dizendo, o meu conselho é a verdadeira sabedoria. Ou seja, irmãos, a gente precisa entender que tudo que Deus te falar vai vir de uma forma extremamente sábia e vai dar certo na sua vida. Porque Deus não é homem para mentir. Deus, ele nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Eu tenho lido sobre Jacó, né? Jacó roubou a bênção, né, do Esaú, né? E tá lá aquela coisa, Isaac, ali é uma confusão. Um dos textos mais difíceis de entender para mim é aquilo ali. Né, aquela embolada ali, né, de Jacó fugindo e acha a Lia, né, aquela confusão danada ali. Nossa, uma confusão. E eu estava comentando isso com a Dani esses dias. Eu falei, Jacó enganou o pai e o irmão. Ele roubou a primogenitura dele. Ele meteu o pé, né, e a mãe dele sempre passando a mão na cabeça do que era errado, né? E aí ele vai lá fugir para Padã Arã, põe umas pedrinhas lá, deita para dormir e Deus fala com ele. Eu falei, pô, esse cara é todo ferrado, cara, e Deus falando com esse cara. E Deus promete para ele que aquele lugar ia ser dele, que as gerações iam ser dele, que Deus prometeu para o pai dele, né? Prometeu para Isaac, para Abraão, para Isaac e abençoou ele. E aí eu falei, Senhor, esse cara todo doido, e o Senhor ainda parou para abençoar esse cara, né? E aí eu comecei a lembrar que a palavra nos diz que ele seria o herdeiro, não é de quê? Das nações. Porque Deus não é homem para mentir, irmãos. Deus sabe que a gente vai errar, preste atenção nisso, Deus sabe que a gente vai errar. Mas aquilo que um dia Ele te prometeu, Ele nunca vai deixar de cumprir. Talvez é você que se afastou da promessa de Deus. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que não é um erro que eu cometo, ou que não é uma situação que vai tirar as bênçãos de Deus da minha vida. Eu costumo ensinar isso. Quem aqui já brincou de amarelinha? As crianças hoje não brincam mais de amarelinha, né? Amarelinha você pulava, né? Aí você pisou fora, volta, né? E eu falo que a vida com Deus é igual a amarelinha. É idêntico. Você vai pulando, tal, e você está todo serelepe, né? Você chegou lá, pisou errado, você volta para trás. Começa de novo. É sempre assim. Porque a bênção continua lá. Amém? Porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir a bênção na sua vida. Amém? Então depende de quem? De mim. Está vendo como às vezes a gente olha para Deus e está esperando tudo de Deus e a gente não está entendendo que é a respeito de nós, das nossas decisões, daquilo que a gente quer fazer. Tem gente que fala assim, um dia eu vou fazer isso. Não, faça. Né? Faça você. Né? E ele continua dizendo assim, vou pular para o 19 para eu poder abreviar. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida, verso 19. Ou seja, ele está dizendo, melhor é o meu fruto do que o ouro. Melhor é aquilo que Deus vai produzir na sua vida do que qualquer riqueza que você vai conquistar aqui. Mas isso é uma promessa para quem? Para quem busca a Deus.
para quem busca a sabedoria, para quem busca um íntimo relacionamento com Deus. A Ana Débora falou uma coisa engraçada aqui, eu tinha comentado com ela antes de começar o culto. Esses dias o pessoal viajou, né, lá em casa estava um sossego, e eu entendi que é difícil habituar até nos ambientes tranquilos, porque faz muita falta. Dani e o Pedro me faz falta, né, que é a confusão. E aí eu deitei 00:30, trabalhei até 00:30, deitei, tomei um banho, era 1h da manhã, até tirar a graxa da mão, esfregar as unhas, né? E aí fui deitar 1h da manhã, 4 horas da manhã eu acordei. Levantei, eu falei, não acredito, eu estou morto de cansado. 4 horas da manhã, eu não dormia, fiz um café, peguei a minha Bíblia, ia ler a Bíblia, eu não entendia nada. Não dava, não estava dando. Eu fechei meu olho para orar, eu não conseguia orar. Eu não conseguia escutar Deus. Eu não estava entendendo a palavra, aquele trem estava chato, sabe aquela coisa... Sabe o que eu falei? Cara, eu não vou brigar contra mim. Eu falei, Senhor, me ajuda. A hora que o Senhor quiser falar comigo, fala comigo, eu não estou conseguindo. Fui trabalhar. 4 horas da manhã, abri meu oficina, estou lá, limpei, lavei o chão, esfreguei tudo, fui, arrumei, coloquei tudo no lugar, trabalhei o dia inteiro, à noite. Deus falou comigo o dia inteiro. Porque é uma questão, irmãos, não é de forçar a barra, é de relacionamento. Tem um cara muito famoso no YouTube que eu acompanho ele fala assim, ele é meio doido, chama Letra J, é super legal, um cara novo, ele é meio doidinho. E ele faz as coisas, ele fala assim, chuveiro super poderoso, ele faz tudo, ele é muito legal. E ele falou uma coisa assim, o cara falou assim, qual que é o sucesso do seu canal no YouTube? Ele falou assim, porque eu sei mostrar o que é bom e o que é ruim. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos mostrar só a nossa face boa. A gente não mostra que a gente também anda descabelado, que a gente tem bafo, que a gente peida, que a gente faz tudo errado, que a gente, né? É assim. A gente só quer mostrar o tchutchuquinho. Eu sou bonitinho, maquiado, né? Eu sou a coisa mais linda do mundo, né? Porque nós queremos criar um estereotipo para a sociedade. Nós queremos mostrar aquilo que a gente não é. A gente não quer dizer que a gente tem tristeza. A gente não quer dizer para as pessoas que a gente tem dificuldade. Nós não queremos dizer para as pessoas que tem dia que você também não escuta a Deus, que a gente quer se fazer de espiritual. A gente quer mostrar aquilo que a gente não é. Porque a sociedade impõe isso para a gente. Mas a melhor coisa é você chegar diante de Deus e entender que a gente não é nada. Irmão, se a gente sair dali, o carro atropelou, acabou, gente. Acabou. Acabou a história. E o que a gente fez na nossa vida? O que nós buscamos? A presença de Deus, a sabedoria, ou nós buscamos as coisas fúteis dessa vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós optamos por buscar a Deus, Deus faz o que fez com Jacó. Deus transforma um mentiroso, sem vergonha, enganador, cheio de treta, em um cara que virou um exemplo e virou o pai de uma nação. Porque ele quis. Porque em determinado ponto ele entendeu. Falta a igreja, falta eu e você entendermos quem nós somos para Deus. E nós somos pessoas preciosas para Deus. E Deus precisa de mim e de você para transformar a realidade dessa nação, para transformar a realidade das nossas famílias, para transformar a realidade dos nossos filhos, dos lugares onde a gente passa. Deus precisa de mim e de você. Mas a gente precisa ter testemunho. Nós precisamos refletir Deus para que Deus possa operar algo na nossa casa, algo na nossa família. Quanto você tem buscado a Deus? Quanto você tem desejado viver mais de Deus? Quanto você tem chorado para Deus? Quanto você tem cantado para Deus? Quanto você tem dedicado o seu coração, mesmo que falho, de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou falho, mas eu preciso melhorar, me ajude. Nos falta, queridos, quebrantamento. Nos falta choro. Nos falta humildade de depender que nós não temos força para nada, mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não temos nada. Não tem dinheiro nesse mundo que compre saúde, não tem dinheiro nesse mundo que compre a felicidade, não tem dinheiro nesse mundo que compre Deus. Não tem. A única coisa que quebra o coração de Deus é um coração quebrantado. É alguém que se humilha e diz para Deus que não pode e que precisa da sua ajuda. Isso sim move o coração de Deus. E é o único momento que a Bíblia diz que há festas nos céus. É quando um pecador se arrepende. Não tem festa no céu no dia do seu aniversário. Não tem festa no céu em mais momento nenhum. É somente quando um pecador se arrepende. Porque quando um pecador se arrepende, a mente dele mudou. E ele é mais uma pessoa disposta a amar e a andar com Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, queridos, para a gente encerrar, busque sim o conhecimento. Estude.
Invista na sua vida profissional, invista no seu trabalho, invista na sua família, aprenda as coisas, você vai adquirir conhecimento. Mas a plena sabedoria para nortear a sua vida só vem de Deus. Vem de um íntimo relacionamento com Deus, uma íntima dependência com Deus e com o seu Espírito. Senão você vai vagar por aí como um barco sem rumo. Você vai se perder e vai naufragar. Amém? Vocês estão comigo? Então fica de pé, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. E eu queria que nessa noite, querido, se você tem uma dificuldade, você expressasse isso para Deus. Não é a minha oração que muda a sua vida, a imposição de mão minha na sua cabeça. Eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. O único que pode mudar a sua vida é Jesus, é o Senhor Deus, mais ninguém. Mas a sua atitude de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, ela muda, ela faz toda a diferença. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graça e nessa noite nós nos achegamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, nos dá a sabedoria que vem do alto. A tua palavra diz que a sabedoria clama para que em todo tempo ela seja ouvida e nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, como alimento para viver, ouvirmos a tua voz e estarmos entronizados na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a não desviarmos do caminho que é reto, do caminho que é justo, ó Deus. Cuida da nossa boca, cuida do nosso caráter, do nosso testemunho. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos conforme o teu querer, a caminharmos, Jesus, conforme o Senhor quer para a nossa vida. Ó Espírito, nós precisamos da tua ajuda. Por tempos nós negligenciamos a tua presença e a dependência do Senhor. E nós te convidamos, volta para a tua igreja, volta para a tua noiva, Espírito Santo, e guia-nos às águas tranquilas, guia-nos aos pastos verdejantes, transforma a nossa realidade, muda o nosso caráter. Oh Deus, faz-nos ter a paz, a convicção que somos filhos do Senhor, enxertados, Senhor, no reino do teu amor. Abençoa cada um aqui nessa noite, ó Pai, que eles possam encontrar a paz do Senhor, que eles encontrem a habitação do Senhor, a fim de que descansem os corações, a fim de que eles encontrem um lugar de refúgio, de segurança e de paz, ó Deus, em nome de Jesus. Tira do nosso meio toda a investida do diabo, santifica a tua igreja, santifica a tua noiva. Ó Espírito Santo, nos acorde todos os dias, a fim de nós estarmos contigo, meditando na tua palavra, na tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, luta e repreenda o inimigo, que nós tenhamos tempo para o Senhor, que nós venhamos amar a tua palavra, amar o Senhor, o teu reino e a tua obra. Eu abençoo cada um que aqui está nessa noite. Eu não sei o anseio do coração de cada um, mas o Senhor e o teu Espírito sabem, ó Deus. Sonda o coração de cada um aqui nessa noite, quebra todo pecado, toda iniquidade, quebra tudo que não te agrada nessa noite, tira a palha, Senhor, consome, Pai, com o fogo do Senhor, que nós estejamos puros como a prata mais fina para o dia da volta do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos diante do Senhor dizendo, usa-nos, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos nessa noite mais uma vez, Espírito Santo, pedimos a tua bênção e a tua ajuda pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Irmãos, recadinhos, Dani, rápido. Irmãos, a Dani vai mandar uma mensagem para vocês, pedindo doações para o Ministério Infantil. Amém? Essa semana nós fizemos uma boa compra de material para o Ministério Infantil. Compramos revistas, a gente estava com pouco material para as crianças trabalharem, então nós compramos bastante coisa, tá? Mas nós ainda precisamos de mais coisas. Então a Dani vai mandar uma mensagenzinha para cada um. Preciso de uma cola, de uma canetinha, uma tesourinha. Você vai lá, compra e oferta no Ministério das Crianças. Amém, irmão? Amém? É compulsório, tá? Recebeu, você compra. Tá? Então nós estamos fazendo isso, tá? Estamos orando, né? E investir nas nossas crianças, irmãos. Amém? Eles são o futuro da nossa igreja. Eu tenho dito muito isso aqui, tá? Irmãos, o retiro. Tem gente que está deixando pagamento para a última hora. Aí vai falar, pastor, ficou muito caro, mas você tinha 8 meses para pagar, vai deixar para pagar na tampa da beirada, né?
Irmãos, está fechado o retiro, está confirmado. Ela melhorou ainda mais a estrutura do sítio, tá? Trocou alguns colchões pedra que estavam lá, que era o meu, o que eu fiquei lá. E ela está fazendo tudo de melhor. A Graça é uma pessoa excelente, né? Já está definindo a questão de cardápio, porque está aproximando, então o preço dos alimentos vão ser definidos agora, tá? Então me procure, mande mensagem, porque eu vou reservar as primeiras suítes para os que pagarem. Depois eu não quero escutar, como eu escutei ano passado, nossa, tem diferença de tratamento ou de preço? Não, não tem não. Tem de prioridade por justiça para quem pagou primeiro, né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer para manter o equilíbrio de justiça. Amém, irmãos? Então não deixe para a última hora, vai pagando picadinho, vai depositando. E detalhe, se vocês não me mandarem o comprovante falando assim, pastor Marco, é para o retiro. O que vai acontecer com o seu dinheiro? Vai entrar para o caixa da igreja, é oferta. Amém? Então, depositou, me manda lá. Né? O Mário falou assim, ó, já mandei tanto, calcula lá, está anotado. Quem não me avisa é oferta na conta da igreja. Eu não consigo saber, eu não tenho a bola de cristal. A Ana Débora depositou 15 mil reais lá de oferta. Glória. Não, eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu não tenho bola de cristal para isso. Hã? É o quê? Tudo é possível que crê, né? Eu acho que ela vai depositar amanhã, Haroldo. Amém, queridos? Então é isso, né? Fica de pé, vamos orar. Quero abençoar você, sua semana. Oi. Sua irmã, né? Esqueci. A Dani também. Irmãos, a irmã do Haroldo, a Dani, quem lembra dela, irmãos? Ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos orar, vamos abençoar ela, né? Terça-feira ela vai fazer uma cirurgia. A gente vai colocar o horário lá no grupo, né? Pra gente estar orando. Gente, precisamos intensificar as orações da semana, né? Seu João até deu uma murchada, mas tá firme e forte lá, né? A voz profética da dona Sônia não murchou, mas tá lá os nomes lá, dona Sônia. Vamos quebrar lá tudo. Que os irmãos ficam lá, seu João, irmãos, glória a Deus, todo mundo, ninguém manda nem um oinho assim, que tristeza, né? O dia que você está cansado, dormiu, coloca, irmãos, vou dormir, mas, né, glória a Deus, já orei, porque motiva, né, irmãos? Seu João não rende, não. Seu João é o atalaia lá, né? Fica gritando, né, para a igreja toda. Então, irmãos, precisamos orar, né? Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar para encerrar e que nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia abençoado. Nós queremos, Pai, mais uma vez render graças ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida, como indivíduos e como igreja. Pedimos que o Senhor possa nos usar. Pai, nos dá sonhos, nos dá visões, nos dá palavras, Senhor, mas fala conosco, Deus. Não faça silêncio diante do teu povo. Continue, Deus, nos direcionamos. Nós temos fome e sede da tua presença. Portanto, fale conosco nessa semana, ó Deus. Nos proteja, repreenda todo o mal que se levante contra a nossa vida, contra a nossa família, que intente contra o nosso caráter. Ó Deus, que nós possamos refletir a tua presença, que nós estejamos guardados e seguros no Senhor. Repreenda todo o mal que se levanta contra o teu povo e a tua igreja nessa semana. Nós queremos, Pai, abençoar a Dani, irmã do Haroldo, Pai, sobre essa cirurgia. Ó Deus, toma a mão desses médicos, Senhor. Dê a eles sabedoria e conhecimento para operar uma cirurgia com perfeição. Use os médicos. O Senhor é o médico dos médicos. E traga cura definitiva para a Dani. Nós abençoamos ela nessa noite. Abençoamos o marido dela, essa família. Que o Senhor dê tranquilidade ao coração deles. Nós também queremos abençoar a Rosane, nossa irmã. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, tudo que o Senhor tem operado, por esse tempo, por esse processo. Nós abençoamos ela, abençoamos o seu Joaquim, pai da Edilane. Ó Pai, que o Senhor possa operar a cura na vida do seu Joaquim. Abençoa aquela casa, Deus. Leve provisão para aquela família. Sustente eles, principalmente na tua palavra, ó Deus. Abençoe também o Mário, filho da Sônia, do Mário.
Mário. Nós oramos nessa noite como igreja e o abençoamos. Abençoamos essa vista, Senhor. O Senhor possa repreender essa enfermidade. O Senhor traga cura sobre a vida dele. Ó Deus, e principalmente salva ele, Senhor. Abra os olhos espirituais para que ele conheça o Senhor. Nós o abençoamos como igreja e eu declaro a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite e te declaramos o nosso amor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança, no nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Abençoa o seu irmão. Devemos ainda ter um restinho de café ali atrás, né? E que tenhamos uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.